E estamos aqui então no nosso último culto do ano de 2017. Estamos aí às vésperas de 2018. E a pergunta que eu te faço é: o que você espera de 2018? O que você espera para 2018? E aí, essa pergunta faz com que você então comece a pensar uma série de coisas. Uma série de planos, uma série de realizações, sonhos que não se realizaram esse ano e que você pretende realizá-los no ano que vem, daqui a pouco, daqui a algumas horas. Mas tudo isso, toda essa expectativa, ela só é possível porque há esperança. Se não houvesse esperança, a sua resposta seria: não espero nada de 2018. Inclusive, gostaria que ele nem chegasse. Bem, há algumas pessoas que estão desse jeito, porque estão, então, sem esperança. O fato também é que a esperança requer uma outra coisa. Se você espera algo bom para 2018, e você tem planos, tem expectativa, não é só porque você tem esperança, mas porque a esperança requer uma outra coisa de cada um de nós: fé. Quem tem esperança tem fé. Não necessariamente fé em Deus, mas fé em alguma coisa, nem que seja em si mesmo. Mas nós sabemos, e como nós vimos aqui, a fé em nós mesmos não nos leva para lugar nenhum. Mas a fé em Deus pode nos levar a lugar que nós nunca imaginamos estar. E para isso eu queria convidar então você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo de número 2. E faremos então a leitura a partir do verso 1 até o verso de número 12. Evangelho de Marcos, capítulo 2, verso de 1 a 12. Eu vou estar acompanhando aqui, vou estar lendo na minha versão, os irmãos poderão estar acompanhando aí nas suas versões. Diz assim a palavra do Senhor: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura no teto, baixaram a maca que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando no seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pega a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado, Deus, pelo privilégio que nós temos de estar aqui na Tua casa, Deus. E escolhemos, ó Pai, decidimos estarmos aqui nesse momento tão simbólico e especial para cada um de nós, Deus. Aonde nós estamos aqui te agradecendo pelo ano que se passou e te entregando o ano que há de começar. Nessa hora, Deus, eu te peço que a Tua palavra, mais uma vez, venha penetrar, Deus, no mais íntimo dos nossos corações e venha causar, Deus, transformação, arrependimento e salvação. É o que eu te peço nessa hora, em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, se eu perguntar aqui para essa plateia bonita, essa igreja bonita aqui, quantos querem ter muitas vitórias em 2018? Acredito que todo mundo vai querer, sim ou não? Sim. Então todo mundo quer muitas vitórias para 2018. Mas esquecemos que a palavra vitória, ela traz alguma outra coisa. Afinal de contas, não existe vitória sem? Então olha que coisa interessante. Se você quer muitas vitórias no ano de 2018, prepare-se para muitas lutas. E isso é interessante porque nós cantamos aqui há pouco, né? Santo, Santo, Santo.
quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, quero te ver. Foi o que nós acabamos de entoar há pouco. Enquanto nós estávamos entoando aquele cântico, eu comecei a pensar em tudo que havia sido dito até então, nesse momento de experiência com Deus, e me lembrei da palavra do Vinícius também, falando acerca da sua experiência ali, de olhar não mais com medo para aqueles que poderiam ter trago para ele, para aqueles que ali estavam, problemas para a sua vida, mas olhar para ele e entender que ele também deve ser alvo daquele amor que o dia nos alcançou. Mas olha que interessante, enquanto então nós cantamos e pedimos, Senhor, abra os olhos do nosso coração, porque nós queremos te ver, há pessoas lá fora que querem ver Cristo em nós. Enquanto nós pedimos para que Deus abra o nosso coração, há pessoas ali fora que pedem para cada um de nós, para que nós estendamos as nossas mãos, para ajudar e abençoar aqueles que precisam. E olha ainda que outra contradição nesse cântico, mas é a contradição do Evangelho. Santo, 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 eu quero te ver. O que acontece com pessoas como eu e você? Bem, se você não é, você então é diferenciado, mas acredito que aqui não há ninguém que não cometa pecado. Até porque a Bíblia fala muito claramente que todos nós somos pecadores. Como então podemos ousar e pedir para ver um Deus santo, sendo nós pecadores? Porque eu não sei se você sabe o que aconteceria com cada um de nós. Ao vermos a glória de Deus sendo pecadores, seríamos fulminados, consumidos pela santidade de Deus. Portanto, aquele que pede, Senhor, eu quero te ver, mas eu sei que o Senhor é santo, precisa estar disposto a se santificar. Porque só através da santidade nós podemos ver a glória de Deus. E através da nossa santidade, da santidade de Cristo em nós, o mundo também pode ver Deus nas nossas vidas. Então nós estamos aqui diante de um texto que ele é muito interessante. O texto vai dizer que Jesus agora, ele entra novamente em Cafarnaum, ele havia saído ali em algum momento da cidade de Cafarnaum, agora ele está retornando, e está retornando para onde? Para a sua casa. Jesus agora está retornando para a sua casa. E o texto vai dizer então que Jesus chega em casa, e ao chegar em casa o que acontece? Uma multidão descobre que Jesus está ali. Imagina você, depois de um dia cansativo, você chega do trabalho, chega da sua atividade, chega da faculdade, da escola, e você fala, agora eu vou descansar. E aí toca a campainha, o telefone toca, chega aquela mensagem no WhatsApp, ou aquele vizinho te chama e você fala assim, logo agora que eu queria descansar. Essa época para nós que moramos aqui é maravilhosa, né? Porque as nossas casas agora ficam cheias. Aquele parente que eu não via nunca, agora ele aparece. E ele está aí. E aí a sua casa está cheia. E você faz o quê? Você recebe, porque você não é mal educado. Mas talvez no fundo do seu coração você fala assim, poxa, eu queria descansar, só que agora vou ter aquele trabalho, vou ter que ir para a cozinha, prepara aquilo, faz aquilo outro. Mas olha que interessante. Quando nós olhamos para esse texto, o versículo 2 vai dizendo o seguinte: então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E o que Jesus fez? Mandou eles embora? Falou, volta mais tarde que eu estou cansado? Não. O texto vai dizer que Jesus lhes pregava a palavra. Jesus, apesar de todo o seu cansaço, de toda a sua atividade, apesar de ser incomodado no conforto da sua casa, quando ele vê a multidão, ele não perde a oportunidade de pregar a palavra. E aqui então acontece uma grande cruzada evangelística. Porque o texto não diz que era um grupo grande. Não eram algumas pessoas, era uma multidão. Não havia mais espaço. Jesus então começa a pregar a palavra. E sabe o que eu começo a aprender aqui nessa atitude de Jesus? É que Jesus ele não repele as pessoas, mas ele as recebe. Jesus não repele, Jesus recebe. E se nós dizemos servir a um Deus que recebe as pessoas, seja em qual momento for, por que às vezes então nós não só não recebemos, como repelimos? Não só não trazemos para perto, como alguns momentos fazemos com que as pessoas fiquem longe. Bem, Jesus não faz assim.
Então agora ele começa a pregar a palavra. E aí o texto então agora no versículo 3 diz que alguns homens, trazendo um paralítico, tentam ir até Jesus. Não diz a idade, não diz o nome, mas diz aqui então que eram 4 homens carregando mais um que estava ali enfermo. E olhando para esse texto aqui, me lembra o nome de alguns filmes, né? Porque são 4 homens, e aí você tem vários filmes que tem aquele 11 homens e um segredo, 4 homens e um segredo, e aqui a gente vê aqui são 4 homens e um enfermo. É o que a gente olha para esse texto aqui, 4 homens e um enfermo. E o que esses homens tentam fazer? Eles tentam abençoar a vida daquele homem, levando ele até Jesus. Bem, só que o texto vai nos dizer que esses homens eles não conseguem na primeira tentativa. Por que eles não conseguem? Bem, se nós olharmos anteriormente, eles não conseguem porque o texto diz que havia uma multidão e não havia mais espaço. Então aqueles homens estão ali com um paralítico, querem levá-lo até Jesus, mas não conseguem. E enquanto eu olhava e meditava nesse texto, algumas coisas me saltaram aos olhos. E confesso que algumas coisas me deixaram profundamente preocupados. Porque se nós pararmos para pensar, a multidão está reunida ali por causa de quê? De Jesus. Então poderíamos dizer que era uma igreja que está reunida ali. Um povo, uma grande multidão que se reúne em volta de Jesus. Mas olha que interessante. A mesma multidão que está assentada à volta de Jesus é a mesma multidão que impede que os necessitados cheguem até Ele. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que às vezes nós como igreja estamos aqui reunidos no nome de Jesus, mas podemos estar impedindo que outras pessoas cheguem até Ele. Por quê? Bem, porque talvez nós estejamos tão somente preocupados com a nossa vida. O que eu quero para 2018? Não o que Deus quer de mim em 2018. Não o que minha igreja precisa de mim em 2018. Não o que meu irmão que está no meu lado precisa de mim em 2018. Porque quando eu penso em 2018, quando eu penso na minha expectativa, quando eu reflito sobre a minha esperança, eu posso perceber que o alvo da minha esperança e minha expectativa sou apenas eu, mas ninguém. Esqueço do próximo, esqueço de Deus, porque não tem como amar a Deus sem amar aqueles que estão à nossa volta. Mas também tem uma outra coisa que é interessante. Se de um lado há uma multidão que está em torno de Jesus, que impede com que os necessitados, ou no caso, o necessitado, chegue até Ele, bem, também há, do outro lado, 4 homens. 4 homens que têm qual objetivo? Levar o necessitado até Jesus. Bem, uma outra coisa que é interessante. Enquanto há uma multidão que impede, há um grupo pequeno que tenta levar o necessitado até Jesus. Confesso que isso faz lembrar um pouco a igreja. Não só a nossa igreja, mas a igreja no geral. Porque às vezes nós fazemos assim. Um grande número está aqui reunido. Mas às vezes são poucos aqueles que estão comprometidos. Porque nós não vemos 4 homens que tentam apenas. Eles tentam, não conseguem, o que eles fazem? Desistem, é isso? Não. Eles não desistem, eles persistem. E sabe então o que eu aprendo aqui? Um outro princípio que eu aprendo? Que aquele que se coloca ou se presta a ajudar sem compromisso não está fazendo nada mais, nada menos que assistencialismo. Ajuda sem compromisso é assistencialismo. É falar que fez, que tentou fazer e olha, eu tentei, mas não deu. Poxa, esses homens inclusive podiam ter falado isso, né? Olha, fulano, a gente tentou te levar, mas você está vendo? Não tem como. Poxa, a gente tentou. E aí eles homens sairiam dali com a consciência aliviada, tentaram fazer uma boa ação, não conseguiram. Bem, vida que segue. Bem, mas não é isso que eles fazem. Eles olham então a multidão, não conseguem romper a multidão, mas não desistem e dão um jeito. E qual é o jeito que eles dão? Eu não sei se você observou, mas o texto vai dizer então que eles agora sobem no local onde Jesus está. E o que eles fazem?
começam a desmontar o telhado. Eu não sei se você parou para pensar, mas a gente está falando de uma época aqui que não tem como nas empresas, né? O EPI, o equipamento de segurança, eles estão subindo ali de tudo que é jeito, irmãos. E não estão subindo sozinhos. Você subir sozinho é uma coisa. Agora, 4 homens subindo, tirando telha e tentando levar o enfermo, a chance disso dar errado era muito grande. Já pensou? Já pensou se tem um que é mais cheinho no grupo? Esse a gente não deixa subir no telhado, né? Esse só puxa o outro, no telhado vai o mais magrinho, tipo Vinícius, coisa e tal. Mas a gente não sabe, né, qual que é o porte físico de cada um. Mas nós sabemos qual é a intenção do coração deles. Abençoar. Eles querem ser bênção. E para isso, eles arriscam a própria vida. Você já imaginou? Algum deles podia ter caído do telhado. Algum deles podia ter se machucado. É uma força, né? A gente também não pensou de qual o porte físico do paralítico, né? Que ainda também tem isso. Já imaginou? Um paralítico levinho você joga igual joga tijolo. Agora um mais cheinho, 4 talvez, já não ajudaria muito. Mas seja como for, esses homens não olham para a dificuldade, porque o foco deles é Cristo. E aqui eu aprendo outra coisa. Quando o nosso foco é Cristo, nós não olhamos para a dificuldade. Na verdade, não há dificuldade, porque nós, através do Santo Espírito de Deus, temos criatividade para ver a solução onde não há. Bem, não tem como romper a multidão? Bem, mas não tem ninguém em cima do telhado, então eu vou lá. Bem, esses rapazes, como foi dito aqui na experiência do Vinícius, que estão perdidos no mundo das drogas, da violência, bem, eles não vêm à igreja? Bem, a igreja pode até eles. Como que a gente vai fazer isso? Não sei. O Deus ao qual nós servimos é um Deus criativo. Ele deu a cada um de nós aqui a capacidade de pensar, imaginar, buscar soluções. E foi isso que esses homens aqui, foi o que eles fizeram. Buscaram uma solução, não se contentaram com o problema. Não ficaram murmurando, não ficaram se lamentando, não deram desculpas. Mas agiram a ponto de arriscar a sua própria vida. No ano de 2018, por quem que você está disposto a arriscar a sua própria vida? No ano de 2018, de que grupo você quer fazer parte? Da multidão ou desse quarteto fantástico que ajuda esse homem quando ele mais precisa? Bem, eles podiam ter, inclusive, e o texto não nos fala, mas nós podemos imaginar as críticas, né? Enquanto eles estão ali planejando, como é que a gente faz? Vamos subir, quem sobe, quem fica, quem puxa. Eu posso imaginar outros falando assim, rapaz, para com isso. Está atrapalhando o culto, porque Jesus está pregando. Você está atrapalhando o culto, Jesus está pregando aqui, e você está querendo subir aqui, está tirando atenção. Então nós temos aqui 2 grupos de pessoas. Aquelas que servem como parede, como muro, e que impedem as pessoas de chegarem até a Cristo. E tem aquelas que são as pontes, que fazem com que as pessoas cheguem até a Cristo. Seja qual grupo for. Há uma outra coisa então que é interessante nesse texto. Nenhum dos 2 grupos é o destino. É o meio. O muro não é o destino e a ponte não é o destino. O destino é sempre, deve ser sempre, Jesus Cristo. E agora então o texto vai dizer que agora esses homens conseguem levar o paralítico até Jesus. E aí Marcos faz questão de dizer que agora quando Jesus olha para aquele homem, ele diz o seguinte, versículo 5, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. Jesus olha para a fé de quem? A fé deles. Não é só do paralítico. É de quem ajuda também. E quem ajuda só pode ajudar se tiver fé. Porque senão a gente volta naquilo que eu falei. Aí você faz assistencialismo, porque você não se comprometeu com a necessidade do outro. Aqueles homens ajudam porque eles têm fé. Eles têm fé que a vida daquele homem pode mudar. E que se ele está paralítico hoje, ele pode andar no dia seguinte ou naquele momento. Se ele tem um casamento que está acabando, ele pode ter um casamento restaurado. De que se ele tem uma doença que os diagnósticos disseram que não tem cura, ele pode ser curado. Porque Jesus é o Jesus que transforma. É o Jesus que restaura. É o Jesus que guarda.
E é esse Jesus que então olha para aquele homem e fala: filho, os seus pecados estão... Isso não te causa estranheza? Bem, qual que era a necessidade daquele homem? Ter o pecado perdoado ou sair andando? Qual que era a enfermidade daquele homem? Bem, a maior enfermidade que nós temos é o pecado. A maior doença que nos alcançou foi do pecado. Inclusive, há aqueles que não andam, mas que estão curados, porque tiveram encontro com Cristo. Enquanto há muitos que andam, que estão paralíticos, porque ainda não tiveram encontro com Cristo. Bem, Jesus olha para aquele homem e fala assim: olha, os seus pecados estão perdoados. Quando Jesus fala isso, ele está apontando a raiz de todos os problemas. Pecado. Não é porque um dia ele sofreu um acidente de carro, não é porque ele teve uma enfermidade, mas é porque um dia nós viramos o nosso olhar da glória de Deus e concentramos o nosso olhar na nossa vontade. Isso está lá em Gênesis. Quando o homem desobedece ao único mandamento, a única restrição que Cristo havia feito. E aí desde então começa a padecer pela doença do pecado. Bem, enquanto Jesus então agora olha para aquele homem e fala: filho, seus pecados são perdoados, do grupo da multidão, tem outro grupo que ao ouvir aquilo começa a falar o seguinte: quem que é esse cara aí que está falando perdoar pecado? Quem ele acha que é? Bem, eu não sei se você parou para pensar, ou se você se atentou nessa parte aqui, mas esses homens estão falando isso, mas eles estão aonde? Perto de Jesus. Estão perto de Jesus, mas ainda assim conseguem questionar o que Jesus está fazendo. Coisa de crente, né? Anda perto de Cristo, está aqui na igreja, mas ainda assim questiona: será que curou mesmo? Será que esse testemunho do Vinícius é isso aí mesmo? Tenho minhas dúvidas. Bem, se você é um desses, parabéns, você se parece com um fariseu. O mestre da lei, mas que não pode nem ser qualificado como um aluno ou aprendiz da escola do amor. Aqueles que sabem a letra, mas não sabem dar forma à letra com a própria vida. Então Jesus agora sabe que aqueles homens estão só pensando. Eles nem externaram com as palavras, eles só pensaram. Jesus então se vira para eles e os questiona: bem, o que é mais fácil? Perdoados estão os seus pecados? Ou levanta e anda? Bem, se eu levanto e ando que vocês querem ouvir, então eu vou dizer. Então Jesus agora vira para aquele homem e fala: levanta, anda, pega a sua maca e vai para a sua casa. Jesus aqui então ele dá aquela resposta maravilhosa para aqueles que não têm esperança, para aqueles que são céticos, para aqueles que servem não como ponte, mas como muros, para aqueles que estão perto, mas que estão longe, para aqueles que não se atentam para a palavra, mas estão aqui, estão somente ouvindo a palavra e procurando maneiras de questioná-la, enquanto há outros que estão aqui tão somente sedentos por uma palavra de Deus. E Jesus então agora dá a resposta. E agora esse homem, eu imagino, como disse, o texto não nos fala se é um jovem, se é um velho, qual que é a sua faixa etária, mas eu imagino, seja qual for a faixa etária daquele homem, a alegria dele de voltar a andar. A alegria daquele homem de saltar, de andar sem depender mais de ninguém. E também a alegria daqueles 4 homens que foram de encontro àquilo que a multidão falava: olha, não vai ter jeito. Que conseguiram enxergar aonde não havia possibilidades. Querido, nesse ano que há de começar, eu te convido a enxergar além daquilo que os seus olhos podem ver. Porque a Bíblia vai dizer que nós não chegamos mais por vista, mas pela fé em Cristo Jesus. A fé nos faz ver aquilo que é invisível aos olhos humanos. Eu te convido, portanto, nesse ano, a olhar com os olhos da fé, a cultivar a esperança. Não uma esperança egoísta, mas esperança capaz de ajudar outros e, se necessário for, se arriscar para isso. Te convido também, se você, como eu disse, faz parte desse grupo que questiona Deus, a rever os seus conceitos.
Muitos de nós questionamos a palavra de Deus, questionamos o próprio Deus, mas não nos questionamos. A pessoa questiona a vontade de Deus, como foi dito aqui pela Dani. Olha, eu não passei, mas entendo que nisso foi a vontade de Deus. Mas não consegue se questionar. Questionar os próprios pensamentos, os próprios desejos, aquilo que quer ou que espera para o próximo ano. Bem, mas aqui então ocorre o quê? Um milagre. E qual que é o milagre que ocorre aqui? É apenas do paralítico andar? Não. Milagre não é só o paralítico andar. E às vezes nós achamos que o milagre é aquilo que é sobrenatural. Aquilo que nós conseguimos olhar da perspectiva humana, mas não conseguimos explicar. Mas aqui esse milagre ele tem inúmeras consequências, vários alcances. E eu posso destacar pelo menos 3. O paralítico volta a andar. A fé daqueles homens, ela é fortalecida. Porque agora, certamente, se tiver que ajudar outro paralítico, eles vão. E agora não vão só um não, vamos ajudar 2. Agora a gente já pegou a mãe aqui, dá para carregar 2. A gente vai carregar mais um não. E também aqueles que questionavam. Porque aqueles que questionavam, eles viram o que Deus faz. O milagre fortifica aquele que tem fé, ajuda aquele que está fraco e traz arrependimento para aquele que está descrente, desesperançoso, desacreditado de que Deus pode fazer. Esse mesmo milagre que nós acabamos de ler aqui, ele está disponível hoje para cada um de nós. Se você ao longo desse ano permitiu-se ser um dos 4 homens que ajudou aquele paralítico, talvez o paralítico seja um vizinho, talvez seu paralítico seja um ente querido, um filho, um marido, uma esposa, um amigo do trabalho, um amigo da escola. Saiba que não foi em vão. A Bíblia vai dizer que nenhum trabalho é vão no Senhor. Não é em vão. Bem, se você é o paralítico e talvez não apareceu ainda ninguém para te ajudar, e você começa a questionar, olha, não existe ninguém capaz de amar ou de expressar o amor de Deus. Bem, isso não é verdade. É verdade que não é uma multidão. São poucos, mas eles existem. E eu oro para que você possa ser encontrado por algum deles. Também peço por aqueles de nós que por vezes que somos mestres da lei, mas não conseguimos expressar o amor. Para 2018, que você possa ser uma pessoa ponte e não uma pessoa muro. Uma pessoa que conecta outras pessoas com Cristo e não que impedem outras pessoas de chegarem até Cristo. A nossa maior bênção em 2018 não é ter os nossos desejos realizados, mas é saber os desejos de Deus para a nossa vida e permitir Ele realizar os desejos dele em nossa vida. Seja como for, 2018 só será diferente se nós tivermos atitudes diferentes. Se não, será apenas mais um ano, mais um momento, mais uma hora do calendário, mas que não muda nada. Porque você não mudou e não permitiu o Espírito Santo mudar a sua vida. O meu desejo, a começar em mim e para todos nós, é que Deus mude as nossas vidas. Se fizemos muito esse ano, que possamos olhar e entender que ainda foi pouco, enquanto aquilo Deus pode fazer e quer fazer na vida da nossa igreja. Se você não pôde, por algum motivo, seja qual for, e não cabe a mim julgar você, mas se comprometer com a obra, eu só posso te dizer que quem perdeu foi você, porque não há melhor coisa do que servir a Deus. Mas olha, 2018 você tem a chance de se envolver mais, de se comprometer mais, de se doar mais. E por que você pode fazer mais? Porque Cristo já fez tudo aquilo que nós precisávamos e não podíamos fazer. Ele morreu por cada um de nós. Ele perdoou os nossos pecados ontem, hoje e sempre. Porque o perdão de Deus é um perdão que está sempre disponível para cada um de nós. E é por isso, então, que nós temos esperança. É por isso que a gente tem esperança.
É por isso que a gente pode olhar e falar assim, olha, vai ser melhor. Teremos mais vitórias. Teremos mais lutas também. Mas, em todas as situações, Cristo estará sempre conosco. Desde que nós desejemos também estar sempre ao lado de Cristo. Que essa palavra possa então ficar no seu coração, te gerar esperança, e que você possa olhar para esse texto e se identificar ou com os 4 homens, ou com o paralítico, ou com a multidão. Seja como for, Jesus veio para todos eles. E Jesus pregava para todos eles. Porque Jesus amava e ama a todos eles, assim como ama cada um de nós. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. E muito obrigado, Deus, porque o Senhor não nos repele, mas o Senhor nos recebe e nos chama para perto, Deus, através da Tua graça e da Sua misericórdia, Deus. Pai, muito obrigado. Pai, muito obrigado porque quando nós olhamos para essa palavra, nós percebemos que todos nós temos algo em comum. A necessidade de ouvir a Tua palavra. Mas também percebemos, ó Pai, que todos nós podemos em algum instante agir como as personagens dessa história. Em algum momento podemos ser aquela multidão sedenta pela Tua voz, mas indiferente para a necessidade daqueles que estão à nossa volta. Também podemos ser, Pai, e queremos ser, aqueles, ó Deus, que ajudam aqueles que precisam, e não apenas se envolvem, mas se comprometem a ser bênção para a vida daqueles que precisam. A ponto de, se preciso for, colocar a própria vida em risco. Porque nós entendemos que o amor que nos alcançou é aquele amor que o Senhor teve por nós, a ponto de abrir mão da Sua própria glória por nós. E por isso nós podemos sim, alicerçados e firmados na Tua palavra, abrirmos mão dos nossos desejos, da nossa vontade, porque o Seu amor é real em nossas vidas. Deus, também podemos ser aquele homem enfermo. Estamos, ó Deus, paralisados pelo medo, pelos problemas, pelas dificuldades, pela falta de esperança, pela incredulidade, já não há mais fé em nossos corações. Pai, se há alguém assim nessa noite, eu te peço que o Senhor levante 4 homens, 4 mulheres, 4 pessoas, crentes, cristãos verdadeiramente comprometidos com a Tua palavra, com as quais esse irmão paralisado pelo medo ou pelas circunstâncias possa contar. Nos permita, Pai, como igreja, ser, ó Deus, contaminados, cheios, ó Deus, da solidariedade que havia, Deus, no coração desses homens. E jamais, Deus, com a indiferença que havia no coração da multidão. Que essa igreja, que a Tua igreja, a começar em mim, a começar em nós, Deus, seja conhecida e reconhecida pela solidariedade. Seja conhecida, Deus, por uma fé solitária, porque uma fé que precisa única e exclusivamente do Senhor, mas por uma esperança solidária, que se manifesta em ajudar o próximo, em amar o próximo, em servir ao nosso próximo. Nos abençoa, Pai. Cuida de cada um de nós. É o que nós te pedimos nessa noite, nesse dia, neste ano que está terminando e por este ano que está começando. Que sejamos, ó Pai, diferentes. Não diferentes, ó Deus, para atender uma vontade do mundo ou da mídia, mas diferentes para atender a única vontade que nós queremos que reine sobre as nossas vidas. A única vontade que é boa, perfeita e agradável, que é a Tua vontade. É essa vontade que nós te pedimos que o Senhor manifeste, revele e nos molde, ó Deus, para que nós possamos atendê-la. Manifesta a Tua vontade em nós e através de nós. Em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém e amém.